Nós estamos, irmãos, envolvidos em uma série de mensagens com o título Preparando-se para as Maravilhas do Senhor. É uma incursão que nós estamos fazendo no livro de Josué, digamos, uma revisão da história da conquista da terra prometida por Israel, sob a liderança de Josué. E como a palavra de Deus, ela permanece eternamente. O que Deus falou no passado está mantido. Tudo aquilo que foi prometido pelo Senhor, através de Moisés, através de Josué, tudo isso está mantido para o novo Israel de Deus, que é a igreja. A mensagem de hoje, irmãos, eu coloquei como título A Influência e o Legado de um Líder. Nós vamos ler no último capítulo do livro de Josué, capítulo 24, o versículo 31, que nos diz assim: E Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor fizera a Israel. Amém. Ó Senhor, os nossos corações estão abertos para receber a Tua palavra. É a terra boa, Senhor, a terra preparada, terra revolvida, porque o Espírito Santo tem passado o arado no chão de nossos corações, e nós estamos prontos para receber a boa semente, Senhor. Preparados estão os nossos corações, ó Deus, envia-nos esta palavra, dá-nos capacidade para a transmissão e para a recepção dessa palavra, para o seu processamento, para a sua memorização e para colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, após a morte de Moisés, Deus teve um encontro com Josué e deu a ele um modelo, como ele poderia fazer prosperar o seu caminho, como ele poderia proceder sabiamente e ser uma pessoa bem-sucedida e também levar toda aquela nação para o sucesso, que consistiria em atravessar o Jordão e tomar posse da terra que o Senhor havia dado a eles por herança, desde os dias de Abraão, passando por Isaque, Jacó, José, Moisés. A terra já era deles pelas promessas do Senhor. Porém, era preciso atravessar o Jordão, entrar na terra e tomar posse daquela terra. Então, Josué liderou aquele povo em todas essas etapas, como nós sabemos. Porém, meus amados irmãos, havia uma expectativa que não era muito otimista
Pelo contrário, era uma expectativa até mesmo um pouco pessimista com relação ao futuro. Moisés, em Deuteronômio capítulo 31 e versículo 29, sabendo que a fidelidade daquele povo era uma fidelidade, digamos assim, que não era de coração, era mais ou menos como uma gangorra, porque às vezes eles estavam em cima, glorificando o nome de Deus, e outras vezes estavam embaixo. Moisés disse: porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então esse mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das suas mãos. Josué recebeu essa congregação com essa profecia de Moisés. Não é fácil, hein? Receber uma congregação com uma profecia dessa natureza. Porém, meus amados irmãos, Deus havia dado para Josué as ferramentas para que ele fosse bem-sucedido na liderança daquele povo. Meus queridos irmãos, todo crente, não somente os pastores, os obreiros, mas todo crente é chamado para desenvolver uma liderança do tipo que foi a liderança de Josué, a ponto de algumas igrejas até nominarem alguns que se alistam para como geração Josué. Agora o nosso texto diz que enquanto Josué estava vivo, Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué. A vida de Josué, irmãos, foi um modelo de obediência, um modelo de coragem, um modelo de uma busca inabalável a Deus e a sua palavra. E a fidelidade de Josué inspirou, irmãos, uma nação inteira a servir ao Senhor. E mesmo após a sua morte, pela influência de Josué, aquela nação continuou servindo ao Senhor. Porque o nosso texto de Josué, capítulo 24, versículo 31, está dizendo que depois da morte de Josué, Israel prosseguiu servindo ao Senhor todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor fizera a Israel. Nós já podemos, meus amados irmãos, tirar daqui uma grande lição, que é a seguinte: a verdadeira liderança é medida não apenas pelas conquistas efetuadas nesta vida, mas muito mais pela influência duradoura deixada após a morte daquele líder, ou mesmo após ele entregar aquele encargo. Na realidade, irmãos, cada geração é moldada tanto para o bem como também para o mal, pela liderança
que está submetida em um determinado período. Porém, meus amados irmãos, a liderança segundo o coração de Deus, uma liderança piedosa, deixa um legado, uma herança realmente positiva, que continua a influenciar vidas muito tempo depois da partida daquele líder. Uma vez eu preguei uma mensagem que eu coloquei como título: O Milagre de um Homem Morto, recordando aquele milagre ocorrido quando jogaram um defunto na cova ou na sepultura de Eliseu. E quando o defunto tocou nos ossos do profeta, ele recebeu a vida de volta e ele se pôs de pé. Porque, meus amados irmãos, Deus honra até mesmo os ossos dos seus servos. Eu creio que um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando morre e alguém vai lá no caixão, às vezes até com uma lágrima, ele era tão bom, ela era tão boa, ela costurava roupinhas para nós. Eu vou dizer para os irmãos, eu creio que alguém pode ser curado ao tocar nos restos mortais de um defunto que foi um homem de Deus e uma mulher de Deus. O que Deus fez por meio de Eliseu, ressuscitando esse morto que tocou nos seus ossos, nada mudou. Deus não mudou. Pelo contrário, nos dias que nós estamos vivendo, o poder de Deus está muito mais evidente aqui na terra do que nos dias do profeta Eliseu, porque nós estamos nos dias em que Deus disse: derramarei do meu poder sobre toda a carne. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Agora, meus amados irmãos, eu vou repetir dizendo: um líder piedoso, um líder segundo o coração de Deus, não pode ser lembrado apenas por suas realizações presentes, mas pelos valores, pela mansidão, pela paciência, pela fé, pelas convicções e pelos exemplos que foram transmitidos aos outros. Isso é tão importante que a Bíblia recomenda em Hebreus capítulo 6 e versículo 12, que para que nós não sejamos negligentes, mas sejamos imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. É por isso que é bom a gente estudar as biografias dos homens e mulheres de Deus que pela fé e pela paciência alcançaram todas as promessas, e imitar a fé e a paciência desses homens e dessas mulheres de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 e versículo 4, que pela fé Abel, depois de morto, ainda fala. Então, meus amados irmãos, a influência de um líder não pode terminar apenas com a sua morte. A sua influência e o seu legado devem continuar vivos, operantes, ativos, mesmo depois da sua morte, do seu silêncio ou da sua partida. Glória a Deus. Josué foi um líder que terminou a sua carreira
aos 110 anos de idade. Porém, com a mesma força de quando ele tinha 40 anos, e ele deixou uma geração que continuou em retidão, em obediência ao Senhor, durante todos os dias daqueles anciãos que lhe sobreviveram, que eram pessoas que trabalhavam sob a orientação dele. O seu legado foi um exemplo de integridade, de fé e de uma influência que buscava viver de maneira que agradava a Deus e que perdurou durante toda a sua vida e ultrapassou a sua vida. O seu exemplo, a sua maneira de viver falou mais alto do que qualquer pregação que ele fez, do que qualquer discurso que ele fez. Josué morreu por volta do ano 1380 anos de Cristo, somando com 2025 anos depois de Cristo, nós estamos falando de 3.400 anos. E hoje, em pleno século 21, eu creio que não só eu estou pregando aqui e os irmãos meditando, mas em várias partes deste planeta, a vida de Josué ainda continua a inspirar gerações. Glória a Deus. Há um pastor que recentemente escreveu um comentário sobre o livro de Josué, e eu até recomendo aos irmãos que adquiram esse livro. É um pastor presbiteriano, o pastor Arival Dias, e pela grande misericórdia de Deus, de uma consideração dele, eu até escrevi uma recomendação nesse livro dele. É um comentário sobre o livro de Josué. Então, meus amados irmãos, a liderança é algo que todos nós exercemos. Uns exercem em um nível, outros exercem em outro nível. Porém, todos nós exercemos algum tipo de liderança. Alguns lideram famílias, outros lideram equipes de trabalho profissional, outros lideram ministérios, lideram igrejas, lideram congregações, lideram grupos, lideram departamentos da igreja. Porém, meus amados irmãos, todo aquele ou aquela que de alguma maneira está influenciando alguém, está exercendo liderança. Porque, meus amados irmãos, a verdadeira liderança, ela não se define por títulos ou posições, mas pelo impacto que essa pessoa produz na vida de outras pessoas. Biblicamente falando, ser um líder é ser um exemplo, é ser referência de fé, e acima de tudo, ser um líder é ser servo. Porque, meus amados irmãos, a liderança que nasce do coração de Deus não é a liderança que manda, não é a liderança de quem fala mais alto. A liderança, segundo o modelo de Cristo, é a liderança de quem serve. Quantas pessoas, meus amados irmãos, que são como, quem é mais velho vai lembrar daquela propaganda daquele shampoo Denorex. Parece que é, mas não é.
Quantas pessoas, se você chegar perto delas, você vai sentir o cheiro do Denorex. Porque não é quem fala mais alto, não é quem pensa que manda, não é quem fala, aqui quem manda sou eu. O Senhor Jesus mostrou isso em Marcos capítulo 10 e 43, quando ele disse: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Oh, glória a Deus. Porque, meus amados irmãos, todo aquele que precisa dizer, aqui quem manda sou eu, pode até ter cargo, pode até ter função, mas não tem liderança. E ainda não entendeu o que é liderar segundo o coração de Deus. Porque a autoridade espiritual, ela não é afirmada com gritos ou com imposições. A autoridade espiritual, ela é afirmada com humildade. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Bendito seja o Senhor. E com serviço e com amor. Por isso, irmãos, quando nós falamos no legado de um líder, nós não estamos falando apenas em grandes feitos a serem rememorados, a serem relembrados, mas estamos falando de vidas que foram transformadas pela constância do testemunho. Assim, liderar, em primeiro lugar, é servir, é viver de tal maneira que a presença de Cristo em nós produza frutos em outras pessoas. Porque há pessoas que a primeira Bíblia que ele vai ler não é esta Bíblia, as Sagradas Escrituras. Somos nós, a carta viva, a carta de Cristo, escrita por dentro e por fora, visível, lida e relida por todas as pessoas, e que para entendê-la não vai precisar de hermenêutica, de exegese, de interpretação de texto, de exposição. A leitura em nós, ela é lida e ela é imediatamente compreendida e assimilada. Meus queridos irmãos, Deus continua chamando homens e mulheres a viverem de tal maneira que as suas vidas se tornem exemplos a serem seguidos pelos outros. Há um texto que originariamente é referido aos pastores, mas numa aplicação hermenêutica se aplica a todos os crentes em Cristo, em Hebreus capítulo 6, versículo 13, que diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. A liderança que honra a Deus, irmãos. Então, já vamos colocar isso como um ponto de atenção. Ela não morre, ela se multiplica e ela perdura através do tempo. Eu creio, meus amados irmãos, que nós, como crentes, nós, como obreiros, nós, como pais, como mães e como filhos, devemos pensar
O que aqueles que virão daqui 50 anos, nós estamos esperando arrebatamento para hoje, mas o dia e a hora ninguém sabe. A longanimidade de Deus faz com que o Senhor, Ele espere que as pessoas se arrependam, porque Ele não tem prazer que o ímpio vá para o inferno. E daqui 50 anos ou 100 anos, as pessoas vão falar o que de você? O apóstolo Paulo diz que os homens serão julgados, diz ele, segundo o meu evangelho. Ah, mas não é o evangelho de Jesus? Não. Paulo falou, segundo o meu evangelho. O evangelho de Paulo? É, segundo o meu evangelho. E o seu evangelho? Qual é o evangelho que você está escrevendo e que vai ser guardado pelos seus filhos, e que seus filhos vão proferir esse evangelho para os filhos deles, e os filhos deles para os seus filhos, e assim sucessivamente? É uma pergunta. Existe este evangelho, que o seu evangelho está sendo guardado para ser entregue aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, aos filhos dos seus netos? Qual é a frase capital que está gravada? Ah, eu não vou beber. Não bebe aqui. Não, não vou beber, porque o bisavô do meu bisavô falou que as gerações deles não beberiam bebida alcoólica. Isso não é lindo? Bendito seja o Senhor. Eu coloquei aqui uma pergunta que todo crente deve fazer, que é a seguinte: que legado eu deixarei quando a minha jornada nessa terra terminar? Se você partir hoje, qual é o legado que você está deixando? E você será lembrado por causa desse legado. Então, meus amados irmãos, não se trata apenas do que nós conquistamos, porque o que realmente importa é o que nós construímos na vida das pessoas. O que realmente importa é o exemplo que deixamos e a fé que transmitimos. Então, meus amados irmãos, a verdadeira influência, o verdadeiro legado de um líder não está nas coisas que foram acumuladas, mas na influência que vai permanecer mesmo depois do seu silêncio, mesmo depois que ele descer a campa fria. E a partir do exemplo de Josué, eu quero apresentar 4 pontos que nos elevam para uma liderança influente e que vai permitir que nós deixemos um legado para aqueles que virão depois de nós. O primeiro ponto é o seguinte: líderes piedosos vivem para agradar a Deus e não aos homens. A base, irmãos, de uma liderança eficaz, uma liderança exemplar, uma liderança duradoura, é uma vida dedicada à vontade de Deus e não voltada à aprovação humana. O que nós estamos tendo como exemplo aqui, Josué, ele buscou a direção de Deus em todas as suas decisões. Os irmãos se lembram? Quando ele se dirigiu para as pessoas e disse: vocês escolham quem vocês querem servir.
Eu não vou obrigar ninguém a servir a Deus. Se vocês quiserem servir os deuses que vossos pais serviram da além do rio, se vocês querem servir os deuses dessa terra, vocês são livres. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como os irmãos sabem, não foi a primeira vez. 40 anos antes, Josué e Caleb contrariaram outros 10 príncipes que com eles foram vistoriar a terra do Egito, a ponto deles pegarem em pedras para apedrejá-los. Bendito seja o Senhor. Josué buscou a direção de Deus. E apesar de toda a oposição, até mesmo colocando em risco a sua vida, ele permaneceu firme. E isso nos mostra, irmãos, que essa realidade, ela deve fazer parte da nossa vida, deve fazer parte da nossa personalidade. E eu pensei em alguns pilares que nós podemos estar sustentados para ter esse tipo de personalidade. O primeiro é: a motivação de um líder deve ser pura. Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo disse: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Um líder, irmãos, piedoso, um líder segundo o coração de Deus, ele não busca fama pessoal, ele não busca reconhecimento, ele não busca tapinha nas costas de agradecimento, mas ele vive somente para glorificar a Deus, ainda que todos estejam contra ele, ainda que ele seja chutado para o lado, posto de lado, seja desprezado, ele não negocia os seus valores. Ele não vende o seu olho direito para ser furado, para que ele continue tendo algum tipo de liberdade em algum lugar. E as ações de Josué, nós podemos assim constatar que elas foram centradas nessa posição. Um segundo pilar, irmãos, é a confiança, a absoluta certeza que Deus recompensa a fidelidade em vez da popularidade. Um servo de Deus, ele não é um político, ele não está em busca do voto e da aprovação das pessoas. Ele não está em busca de popularidade. Ele está em busca de afirmar a sua fidelidade ao Senhor e à sua palavra. O apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 em diante, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. E meus amados irmãos, os céus honram a constância na obediência mais do que o reconhecimento público, mesmo quando merecido. A obediência, meus amados irmãos, diante de Deus, ela é mais importante
do que o reconhecimento público de uma multidão. E na apreciação da vida de Josué, nós compreendemos que a sua lealdade o tornou um homem grande diante de Deus. Tão grande, irmãos, a ponto de, em Josué capítulo 24 e versículo 29, ele ter sido chamado de o servo do Senhor. Oh, glória a Deus. Título que até então, em toda a Escritura, somente Moisés detinha esse título, porque Deus falava com ele cara a cara. E Josué recebeu essa honraria, que eu acredito que não há honraria maior do que alguém ser chamado pelo Espírito Santo de o servo do Senhor. O terceiro pilar, irmãos, é que a liderança, ela começa com submissão à autoridade de Deus. Tiago capítulo 6, versículo 7 diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqueles que lideram bem e recebem sabedoria de Deus e recebem inteligência espiritual e recebem estratégias poderosas, recebem discernimento espiritual e recebem a palavra da ciência, são aqueles que primeiro se humilham e que aprendem a seguir as pisadas de Cristo. Josué, em primeiro lugar, ele aprendeu a obedecer a Moisés, antes de assumir o poder e ser o sucessor de Moisés. Tanto que, de acordo com Josué, capítulo 1, versículo 1, ele é conhecido como o servo de Moisés. Ah, mas ele foi chamado servo do Senhor? Foi. Mas antes, ele foi chamado e era conhecido como o servo de Moisés. O quarto pilar é agradar a Deus, garante frutos duradouros. João capítulo 15, versículo 16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, meus amados irmãos, a liderança que flui do coração de Deus, ela produz resultados que perduram por gerações. Há um outro exemplo bíblico que todos nós conhecemos, que é Samuel. 1 Samuel capítulo 3, versículos 19 e 20, que foi um homem que serviu a Deus fielmente, ungiu reis, seguiu as instruções divinas, não o que ele pensava, não o que o seu coração se inclinava, e deixou um legado de verdade e integridade, a ponto de que nenhuma das suas palavras caíram por terra, ou caiu por terra. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. O segundo ponto, irmãos, que nos leva para exercer uma liderança influente e um legado que vai ultrapassar
A nossa existência nesta terra é entender que líderes piedosos treinam outros para seguir a Jesus. Josué não apenas liderou durante o tempo que ele estava à frente do povo de Israel, mas ele criou outros líderes, aqueles anciãos que continuaram caminhando com Deus e levando o povo a caminhar com Deus. Qualquer liderança é incompleta sem a criação, sem a mentoria de outros líderes para que continuem aquela obra. Todo líder que diz, se eu sair daqui, isso acaba, ele é um pseudo-líder, porque o líder, ele treina os seus sucessores. Então, meus amados irmãos, o nosso texto, Josué capítulo 24, versículo 31, diz que Israel serviu ao Senhor todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que sabiam, por transmissão de Josué, por ensino de Josué, sabiam todas as obras que o Senhor fizera a Israel. Eles estavam ao lado de Josué. Eles eram mentoreados por Josué, porque eles sabiam todas as obras que o Senhor fizera a Israel. Aqui também nós vamos colocar 4 observações. A primeira é que a liderança deve reproduzir outras lideranças. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis. E o Espírito Santo nos dá discernimento, para que nós não percamos o nosso precioso tempo com pessoas infiéis. Então, Paulo diz, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Então, meus amados irmãos, a influência de Josué estendeu-se aos anciãos que sobreviveram a ele. O segundo pilar é treinar outros, garante a continuidade de uma obra. Deuteronômio capítulo 31, versículo 7, nos diz, e chamou Moisés a Josué, ele disse aos olhos de todo o povo de Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. E Josué, irmãos, fortalecido pelo encorajamento de Moisés, ele por sua vez também transmitiu a mesma coragem àqueles anciãos que o serviam, que estavam com ele, diante dele. Em terceiro lugar, a mentoria molda a próxima geração. Moisés, ou melhor, Salomão, Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Glória a Deus. O exemplo, meus amados irmãos, de um líder
se torna um protótipo, se torna um modelo para aqueles que o observam. E como já disse aos irmãos, o comportamento piedoso, o caráter de Cristo, a natureza divina estampada na vida de uma pessoa, ela é mais aprendida do que os ensinos ou as pregações que aquela pessoa faz. Renovo o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 9, onde Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Nós precisamos poder dizer como aqueles dois na porta do templo para o paralítico, porque a gente gosta muito de falar: olha, não olhe para mim, olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porém, para aquele paralítico, eles não falaram olhe para Cristo, eles falaram olhe para nós, que é o que Paulo está falando aqui. O que viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Glória a Deus. Nós podemos relembrar ainda como exemplo bíblico que Elias treinou Eliseu para continuar o seu ministério profético, garantindo que a unção não morresse com ele. O terceiro ponto, irmãos, que nos eleva para uma liderança influente, um legado que ultrapassará a nossa existência, é o seguinte, que nós precisamos entender: líderes piedosos terminam bem a sua carreira. Não basta começar bem, não basta começar forte, é preciso terminar bem, é preciso terminar melhor do que começou. O fim é melhor do que o começo, e é o fim que vai coroar uma vida piedosa. Josué encerrou a sua jornada aos 110 anos, tendo cumprido todo o propósito de Deus para a sua vida. Oh, glória a Deus. Oh, como é bom, irmãos, chegar em uma altura da vida e falar como o apóstolo Paulo: fiz o que devia ser feito. Eu quero colocar alguns pontos aqui também. O primeiro é: terminar bem requer paciência e consistência. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Muitos começam com zelo, com dedicação, com fé, mas desistem por causa das distrações da vida. Josué é um tipo de Cristo. Ele perseverou fielmente até o fim. O segundo, concentre-se na recompensa eterna. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo diz, repito: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O céu é a nossa meta. O céu é a nossa reta de chegada. Meus amados irmãos, isso servirá de combustível para que nós não desanimemos diante dos desafios terrenos. A terceira, ou terceiro pilar é: a perseverança nas provações define
o crescimento e a maturidade. Tiago capítulo 1, versículo 12, diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Os verdadeiros líderes permanecem fiéis, mesmo quando a jornada se torna difícil, mesmo quando estão nadando contra a maré, mesmo quando os ventos sopram contrários, mesmo quando estão solitários, mesmo quando não tem um amigo para trocar uma palavra. Os verdadeiros líderes sabem que a perseverança vai fazer com que ele receba a recompensa que o Senhor tem prometido. A solidão da liderança, irmãos, é algo que nós precisamos pensar a respeito. Porque há pessoas que querem ser líderes, mas não querem a solidão da liderança. Quando você tem que sofrer sozinho. Notadamente, senhores que são pastores, vossas esposas não são pastoras. Elas não podem receber o peso da liderança do líder, do pastor. Elas não receberam imposição de mãos. Elas não receberam dons ministeriais. A carga do pastor tem que ser carregada por ele solitariamente. E não deixar a sua mulher doente dos nervos, porque ela tem que carregar uma carga que ela não está forjada para carregar. A carga do pastor é ele que tem que carregar solitariamente. Se vai chorar, chore escondido, ore escondido, e não reclama, não abre a boca para deixar sua mulher doente. Quarto pilar: terminar bem inspira os outros a permanecer firmes. Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, a força de um líder encoraja os seus seguidores a continuar a corrida, a se esforçarem, a fazerem mais do que podem, a quebrar os seus próprios limites, a quebrar os seus próprios recordes, até alcançar o prêmio. Um exemplo bíblico é o próprio apóstolo Paulo, que terminou, como disse aos irmãos, a sua corrida com alegria e pôde declarar que uma coroa de justiça o aguardava. Quarto e último ponto, irmãos, em nossa referência, que nos eleva, que se torna uma plataforma para que nós tenhamos uma liderança influente e deixamos uma herança para a posteridade. Entender que líderes piedosos deixam um impacto duradouro. Essa é a maior conquista de um líder, é a influência, meus amados irmãos, e o legado que ele deixa após a sua morte. Como nós já olhamos repetidas vezes, a influência de Josué foi tão grande, tão profunda, tão eloquente, que Josué continuou, ou melhor, que Israel continuou a obedecer muito tempo depois da sua morte.
nós vamos colocar 4 observações aqui também. A primeira é que a influência e o legado são frutos de uma vida consistente que se tornam eternos. Salmo 112, versículo 6 diz: na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Todos os irmãos e irmãs que participam das nossas reuniões no Belém, em quase todos os ensinos, o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele fala. O pastor Cícero Canuto de Lima, quantos irmãos já viram ele falando isso? O irmão Cícero Canuto de Lima. O irmão Cícero Canuto de Lima falava assim: oh, glória a Deus, o justo ficará em memória eterna. Você tem que fazer alguma coisa que a sua igreja nunca esqueça de você 20, 30, 40 anos depois que você morrer. O justo ficará em memória eterna. Os homens justos e as mulheres justas deixam uma marca que o tempo não pode apagar. Então, líderes piedosos deixam um impacto duradouro. O segundo pilar é a influência sobrevive à presença. E aqui nós trazemos aquele verso que já lemos em Hebreus capítulo 11 e versículo 4, que diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Mesmo após a morte, meus amados irmãos, o exemplo de um líder piedoso continua a falar. Bendito seja o Senhor. O terceiro é: o legado divino constrói força futura. Provérbios capítulo 13, versículo 22 diz: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. É preciso, meus amados irmãos, que a próxima geração, que são os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos e outros descendentes, os filhos de seus filhos, herdem bênçãos espirituais vindas dos seus ancestrais, dos seus predecessores que viveram piedosamente. Oh, glória a Deus. Eu não conheci e nem sei a história do meu avô, dos meus avós. Eles não deixaram um legado espirituais porque eles não aceitaram a Jesus. Não sei se tiveram oportunidade ou não. Mas quando eu nasci, meu pai já tinha 54 anos de idade. E minha mãe já tinha 40 anos de idade. E eles não tinham mais os seus pais vivos. Mas hoje eu estou pregando esta palavra para dizer para os irmãos que você tem que deixar um legado, que os seus filhos, seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos e outros descendentes refiram a você como alguém que deixou tal legado. Não é uma casa, uma fazenda, uma barra de ouro. Não, é um legado
de exemplo, de fé e que perdurou através do tempo. Em quarto lugar, a lembrança eterna é a recompensa de Deus pela fidelidade. Mateus capítulo 25, versículo 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está. É um elogio. Muito bem. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É um elogio de Deus. É a maior honra que alguém poderá receber. Glória a Deus. Nós podemos relembrar como exemplo bíblico o legado de adoração, de devoção do rei Davi, que continua a influenciar os crentes para serem bons músicos, para tocarem bem, para cantarem bem, e continua a inspirar gerações de músicos, de compositores e de salmistas. Porque Davi foi muito claro: tocai e tocai bem. Ah, é para Deus, então toque bem. Ah, é para Deus, então fique ensaiando o dia inteiro, a noite inteira. Coloque um fone de ouvido para não perturbar os vizinhos e fique ensaiando a noite inteira. Ah, mas eu tenho que dormir 10 horas por dia. Não, dorme 4, dorme 6. E ensaia, e estuda, e se esforça, e faz mais do que fez até agora. O sucesso não acontece por acaso, irmãos. O sucesso é uma plataforma que nós somos chamados a cooperar com o Senhor em sua construção. Então, meus queridos irmãos, concluindo, a história da vida de Josué nos lembra que liderança não se trata de posição, mas da influência enraizada que está estruturada na obediência a Deus. Então, um líder piedoso impacta a vida não apenas por meio de palavras, mas por meio do seu próprio estilo de vida, marcado por humildade, integridade, fidelidade e serviço. Meus queridos irmãos, a nossa geração, o nosso mundo, a nossa igreja, a nossa denominação, o reino de Deus precisa de líderes que sejam como Josué. Pessoas que tenham por objetivo, pessoas que estejam apaixonadas, pessoas que estejam enlouquecidas para levar pessoas para mais perto de Deus, para levar pessoas para atravessarem os seus Jordãos, ultrapassarem os seus obstáculos e conquistar a sua terra prometida. E meus amados irmãos, o maior legado que eu e você podemos deixar não é um livro escrito, não é riqueza, não é fama, é a influência que levou outras vidas a se entregarem ao Senhor Jesus. É por isso que o Espírito Santo, a palavra e a igreja estão investindo pesado. Essa série de pregações já tem mais de 12 horas ininterrupta de ensino da palavra de Deus. Como nós podemos romper os nossos obstáculos, atravessar o nosso Jordão e tomar posse da nossa herança, da terra prometida, da terra que está no nosso patrimônio espiritual.
Bendito seja o Senhor, de maneira que quando nós passarmos para a eternidade, nós deixemos para trás uma marca, um rastro que glorifique o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero entregar para os irmãos, assim, com todo respeito, uma folhinha, eu não sei com quem. Já está entregue. Que aponta alguns pontos ou motivos de oração. É apenas uma ajuda, memória, já que, segundo os estudiosos, depois de 48 horas, nós esquecemos 75% daquilo que nós ouvimos. É claro que o Espírito Santo tem a capacidade para escrever a palavra em nossos corações. Agora, naturalmente, as ciências dizem que depois de 48 horas a gente esquece 75% daquilo que nós ouvimos. É por isso que é muito importante a gente anotar. A senhora anota, né, irmã? Desculpe, a senhora tem quantos cadernos de anotações? Uma mala. Mais de 20. Glória a Deus. É importante, irmãos, a gente anotar aquilo que o Espírito Santo diz. Porque um dia a gente precisa falar, puxa vida, o Espírito Santo já falou sobre isso. Deixa eu ir aqui na minha mala, olhar os meus cadernos. Eu vou achar essa anotação daquilo que o Espírito Santo falou. E às vezes a gente, Senhor, fala comigo. Peraí, eu já falei. É que você esqueceu, está naquele 75% que você esqueceu. Mas eu já falei. Então, irmãos, essa é uma ajuda à memória. Número 1, Senhor Jesus, faça de mim um líder que acima de tudo o agrade. Desculpe, esse O devia ter sido um O maiúsculo. 2, Pai, ajuda-me a viver com integridade, humildade e propósito divino. Número 3, Senhor, que minha influência atraia outros para mais perto de Ti. Número 4, Pai, ajuda-me a gerar filhos espirituais, homens e mulheres fiéis, segundo o Teu coração. Nós precisamos também ter os nossos anciãos, irmãos, aqueles que foram mentorados, foram treinados por nós, que depois da nossa partida, seja ela pelo silêncio, seja ela por uma designação, mas essas pessoas, elas serão fiéis e seguirão a finalização daquela obra. Senhor, livra-me da tentação, da ambição egoísta. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque há pessoas que, se ela vê alguém pregando melhor do que ela, cantando melhor do que ela, se sobressaindo melhor do que ela, nós temos que falar como Moisés, oxalá que todos profetizassem. Amém, irmãos? Nós temos que incentivar para que aqueles que estão perto de nós preguem melhor do que nós, sejam mais usados por Deus do que nós, contanto que nós sejamos usados na medida que couber ao Espírito Santo, que nós sejamos assim usados. Deixa que outros que você criou, que você está orientando, cresçam mais do que você, sejam mais importantes, sejam mais usados por Deus do que você. Preguem melhor, realizem mais milagres. Qual o problema? Então, Senhor, livra-me da tentação, da ambição egoísta. Eu estou orando isso aqui para mim. Estou orando para mim. Porque nós somos pressionados 24 horas por dia, irmãos, para que sejamos egoístas. Aqueles 3 fatores: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esses 3, eles estão unidos 24 horas por dia, para que a gente seja egoísta. Número 6, Pai, concede-me a graça de terminar bem
a minha corrida, porque é melhor o fim do que o começo das coisas. Número 7, Senhor, deixe minha vida falar mesmo depois que eu partir. Número 8, Pai, mantém-me firme e inabalável no teu serviço. Número 9, Senhor Jesus, que minha influência nesta vida e meu legado, quando eu partir, sejam de fé, obediência, serviço e amor. Eu pergunto, o que você gostaria que as pessoas falassem no dia do seu velório? Ou o que você gostaria que escrevessem no seu túmulo? Aqui jaz o quê? Aqui jaz quem? E número 10, Pai, faça de mim um instrumento que impacte gerações para a tua glória. Amém. Eu vou pedir que você coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar juntos. Ó Senhor, graças te damos pelo privilégio que temos de acessar a tua palavra. A tua palavra, Senhor, expande a nossa capacidade intelectual. A tua palavra, Senhor, nos dá sabedoria. Por maior dificuldade, Senhor, que nós tenhamos, ou até mesmo por algum tipo, Senhor, de minimalismo psicológico, ainda que nós tenhamos deficiência intelectual, a tua palavra, Senhor, supre tudo isso, porque a exposição da tua palavra dá sabedoria aos simples. Eu oro por mim, oro pelos meus irmãos que estão aqui, oro pelos meus irmãos que estão pela internet, oro pelos meus irmãos que são deste setor 4, por cada um deles, Senhor, pedindo que eles sejam revestidos, sejam empoderados, Senhor, pela tua palavra e possam superar a si mesmos. Nós queremos sair daqui nesta noite imbuídos com novos propósitos, Senhor. Oh, aleluia. Porque a tua palavra, ela nos santifica. Vós já estáis santificados pela palavra, lavados pela palavra. Senhor, é assim que nós nos sentimos, pelo gotejar da tua palavra aqui nesta noite. Ó Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Eu particularmente, Espírito Santo, peço que as minhas palavras sejam esquecidas, mas que aquelas palavras que provieram do teu trono, elas fiquem, Espírito Santo, em ebulição, queimando os nossos corações. Nós não queremos nos aquietar enquanto cada uma das tuas palavras não forem cumpridas em nossas vidas. Dá-nos essa santa inquietação, para que nós tomemos, ó Espírito Santo, para que nós tomemos este modelo, esta forma, e te damos graças pelo teu santo servo Josué, cujo legado, Senhor, está nos inspirando hoje aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, é nossa oração, gratidão e louvor. Por favor, levante a sua mão e diga amém.